Olá, me chamo Luiz Fernando Ferraz Gomes. Sou aluno do curso Gestão de Tecnologia da Informação da FAEL. Sobre a matéria Lógica, Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores, hoje vou falar sobre o assunto memórias. O que são memórias e para que serve? Pois bem, o computador é composto por vários componentes, incluindo a memória, podendo ser chamado de circuito eletrônico ou meio magnético. A memória é responsável pela leitura e pelo processamento dos aplicativos, dos sistemas operacionais, arquivos, softwares, dados de entradas e muitos outros, de forma não sequencial, podendo ocupar um espaço temporário ou permanente. As memórias são divididas em dois grupos: as primárias internas e as secundárias externas. As memórias primárias internas são as memórias de acesso mais rápido com capacidade mais restritas, e elas são diretamente ligadas a outros componentes do computador. Podemos citar como exemplo a memória RAM, considerada a memória principal do computador, a memória RAM, ou seja, Random Access Memory, é uma memória de leitura onde armazena temporariamente os arquivos trabalhados no computador. Se acontecer um desligamento inapropriado do computador sem ser salvo os arquivos, significa que você irá perder o trabalho feito. A memória cache também é um componente de memória temporária, localizada na placa-mãe do computador, porém bem mais rápida que a memória convencional RAM. Memória ROM, Read Only Memory. São memórias somente leitura. São chamadas dessa forma, pois os dados são gravados apenas uma vez nelas, não podendo apagar ou mudar qualquer informação. São utilizadas para armazenar firmwares e pequenos softwares para o equipamento que foram desenvolvidas. Memória registradores, localizado no interior do computador, onde os circuitos digitais são capazes de armazenar em curto prazo informações binárias. São utilizados para executar programas de computadores onde é disponibilizado um local para hospedar esses dados. As memórias secundárias externas. Podemos também chamar de memórias auxiliares, que são aquelas memórias que auxiliam por meio de conexões auxiliares ao computador. Podemos citar como exemplo de memórias secundárias os CD-ROMs, os DVDs, pendrives, disquete, cartões de memórias, HD externo, entre outros. São utilizadas para guardar informações onde não é possível guardar na memória principal, pelo motivo de ser temporário. Esses meios ficam ligados à CPU, onde rapidamente podem ser conectados entre si e desconectados e transportado para qualquer outro computador, sem correr o risco de perder qualquer informação. Hierarquia de memória. Como vimos na figura, a hierarquia de memória nos proporciona uma visibilidade de tipos de memória em respeito ao seu desempenho, classificando geralmente em duas proporções: a de tamanho-capacidade e velocidade de acesso. Para se ter um funcionamento eficaz de um computador, deve-se analisar os diferentes tipos de memória, onde cada tipo tem uma função diferente. Para entendermos melhor, olhando a pirâmide, vimos os diferentes tipos de memória, onde todos precisam um do outro para obter a funcionalidade. Na base da pirâmide ficam as memórias secundárias, onde a capacidade de armazenamento delas pode ser maior e de baixo custo. Na medida que se sobe o nível na pirâmide, vimos
que vai obter uma baixa capacidade de armazenamento, mas uma alta velocidade para processar e também um alto custo. Podemos entender, portanto, que a memória é muito importante para o funcionamento e viabilidade de um computador, para que possa funcionar corretamente. Pois, além de guardar nossos dados, sendo temporário ou não, eles permitem o funcionamento de cada equipamento, atuando assim no desempenho e na qualidade de informação de cada computador que ele armazena.